Podemos falar. Boa noite, pessoal! Boa noite, povo lindo de Deus! Mais um. O nosso não. Boa noite, Luminar. Boa noite, Carminha Dionísio. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite. Estou aqui com a minha querida Sônia Rosso. E nós vamos falar muita coisa hoje, hein? Prepara aí, hein? Eita! Prepara aí. Prepara que o bicho vai fervor, pegar. Boa noite, meu Moura, Eliane Letras. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Maria Rosane chegando. Quem mais chegou? Maribel, M Assumida, boa noite. Marli Silva. Boa noite, povo lindo. Nada que eu não falo boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem mais está aí? Dagmar, Neide Madalena. Giovanete Silva, boa noite. Boa noite, pessoal. Silvana Costa, o povo tá chegando aí, isso. Quando vocês vão chegando, nós estamos compartilhando, preparando aqui. certo. Hoje a correria foi grande. Hoje foi corrido. Mas estamos juntos. Boa noite, Vanildo Araújo. Quem mais chegou? Sônia Rosso. Sônia Rosso chegou aí, ó. Boa noite a todos e a todas. Márcia Nobre. Compartilha aí, pessoal. Enquanto não chegar em 1000 pessoas, nós não vamos começar, hein? Olha. Elielma, boa noite. Gilza Flora. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora eu vou colocar no WhatsApp. Boa noite, pessoal. Quem mais está chegando aí? Nelma Viterbo, Silmara. Não trouxe meu celular para cá e fica ruim para compartilhar. Olha lá, sabia. Flávia Carrijo, Marli Silva, boa noite. Já estamos começando. É rapidinho. Dois minutinhos.
Tem grupo 100, sei não. 7, 8, 9. Isso é. A gente ser pequenininho é ruim, viu? Porque até a cadeira incomoda. Leide. Pessoal, obrigado pelos que têm nos ajudado a compartilhar aí, hein? Vocês têm nos ajudado muito. Não para não, tá? Precisamos de vocês. Agora do jogo. Fátima Barbosa tá aí. Carmen Carlos. Olga Colasso também. Gi Tavares. Mari Gajardo. Quem mais? Elvira Rocha chegando aí. 2 minutinhos já estamos começando. Você falou isso agora mesmo, Adriana. Falei aquela hora, agora já não vai mais. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi? Tá, pode entrar se quiser. Aí você botou o fio da internet? Botou. Esse amarelo? Não. Não, pode botar de qualquer lado. O meu auxiliar aqui, meu filho. E o Lucas tá aí, Gi? Põe ele na live aí para falar com nós aí, Sônia. Luiz Guimarães, Veronice. Vem cá, rapaz. Vamos conversar aqui. O marido de Não Raíssa. pode, não. Auxiliando aí na internet. Não foge, não. Deixa eu fugir. Fugiu. Olha lá, já correu. Que legal isso aqui. Boa noite, pessoal. Nós já estamos começando, tá? Robson chegou. Ida Costa, Piedade, Jossanã. O Face tá ligado ou não, né? Não, é pelo YouTube. Pelo YouTube. Uhum. Estou mexendo aqui em umas coisas aqui. Tô vendo. É Eu já soube que testando. você me diminuiu, eu não vou enxergar nada. Eu estou testando umas opções que tem aqui, sabe? Inclusive, tem uma opção interessante, ó, que a gente vai poder usar daqui uns dias. Quer ver que legal? Espera aí, deixa eu te mostrar. Você vai ver que legal. Aí, pessoal, deixa eu ver se apareceu aí. Não apareceu, por quê? Era para ter aparecido. Ah, apareceu. Vai aparecer. Quer ver que legal? Agora eu lembrei como que é. Eu fiz só um dia para ver, não tinha... Vamos ver se vai... Lá, Sônia. Vê? Aí, pessoal, esse é o nosso site dos curadores da luz para marcar cirurgia. Olha que legal. Olha lá, Sônia Roça. Cirurgias espirituais. Você clica aqui, ó. Agendar a cirurgia. A gente leva lá para baixo, ó.
Vê onde está o lugar. Ó. Só preencher, chega para a gente. Como que é a preparação para o dia? Onde estão as transmissões? Vendo? Onde é a nossa casa? Vendo? Somos chiques, estamos no Google. Sobre a nossa casa, tem prece, vocês viram as preces ali? Quem somos nós, que é medicina espiritual, tudo no nosso site, tá vendo? Que legal? E aqui eu interrompo o compartilhamento. Viu, Sônia? Que legal essa opção? Oh, parabéns, muito bom. Não, estou falando, você viu essa opção de transmissão, que legal, aqui para a gente usar a hora que precisar passar algum material aí? Bom, muito bom mesmo. Né? Eu não conhecia isso aí, não. Esses dias eu fui mexendo aqui, que eu estava com a Elielma aqui, para ver se ela voltava, aí aprendi a mexer aqui. Bom, pessoal, então vamos começar, né, Sônia? Boa noite a todos que chegaram, sejam muito, muito, muito bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema aqui, que é sempre um tema, vamos dizer assim, a pré-escola, a pré-escola e depois a escola. A pré-escola, religião que nós aprendemos, a religião dos homens, né, Sônia? E a escola, a religião de Deus. Tem diferença, Adriana? É lógico que tem. E é isso que vocês vão entender, é isso que nós precisamos entender. Não é que nós estamos precisando. Nós estamos aos 48 do segundo tempo de uma transição planetária e nós não sabemos nem quem é Deus, nem o que é Deus, nem o que significa religião. Nós não entendemos. A gente acha que é aquele negócio de ficar aí com adoração e babando nas coisas que os grandes fizeram, mas não é só, os grandes não vieram aqui para fazer graça, não. Quer que você fale de ensinamento. Se você falar para Jesus assim, ó, nossa, Jesus, mas aquele milagre foi incrível. Ele fala, não, filho, quero saber o que você aprendeu dele, das minhas parábolas, que jeito você colocou isso na tua vida, que jeito você está mudando o mundo com as parábolas, que lá já foi. É isso que nós vamos falar hoje, que vocês vão entender, certo? Então, vamos começando. Convidar minha querida Sônia Rosso, agradecer mais uma vez pela companhia maravilhosa dela aqui, que tem nos ajudado a crescer demais, tanto moralmente quanto intelectualmente, tem nos ensinado muito sobre essa doutrina maravilhosa, com esse conhecimento vasto que ela tem. Obrigado, Sônia, e as suas considerações. Vou desligar meu microfone. Boa noite a todos, é sempre maravilhoso estar com todos, poder receber essa energia boa, carinhosa, amiga de todos que participam da Casa da Santíssima, e o aprendizado é para mim. Eu aprendo, eu me sinto feliz por estar compartilhando um pouco que eu sei e aprendendo o que não sei, né? Porque quando a gente estuda, quando a gente busca, quem primeiro aprende somos nós, né? E depois a gente tenta dividir um pouquinho para não ser egoísta, né? E estou muito bem, está tudo muito bem, graças a Deus, muito bem. Tudo como tem que ser, como tem que estar. Isso melhorar só depende da gente mesmo, né? Nós vamos conversar sobre isso que você falou, e, por sinal, eu andei lendo algumas coisas, porque meus livros estão em casa, né? Então eu tive que ver algumas coisas aqui, e eu percebo, já vem percebendo eu e a conversa, no que foi dito pelo nosso irmão que teve aí na semana passada, falando sobre Deus. Hoje, nada mais, né, nada menos do que o assunto da religião dos homens e de Deus, que nos mostram as duas portas, né? Que são os dois caminhos a seguir, por cada um de nós que quisermos, de boa vontade, com muito amor, aceitar esses ensinamentos, porque aqui nós não vamos fugir dos ensinamentos de Jesus, porque na religião de Deus contém tudo que Jesus nos ensinou, né? Tanto que num livro do Kaibachudo que eu estava vendo, ele num dos capítulos do livro, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre esses caminhos, sobre o porquê de tanta dificuldade dos homens
vivenciarem ou se apegarem à religião dos homens, e nós vamos ver o que é religião, na verdade, né? Na verdade, a religião é um sentimento, é um apego, é uma entrega, é uma dedicação, uma devoção que todos nós podemos sentir, ou sentimos na maioria das pessoas, principalmente os cristãos, que é concedido aquilo que se considera sagrado. Isso é um dos, vamos dizer assim, das vertentes do que é a religião. Porque, como eu sempre costumo dizer, ver Deus é formas diferentes. E havia tanta divergência no passado, a ponto de religiões que eram unidas, criaturas unidas dentro daquilo que se chamava de religião, tomarem caminhos opostos. Isso aí implica, pela doutrina espírita, a evolução de cada um. Mas religião é ponto de vista. Um ponto de vista complicado de se explicar e um ponto de vista dificultoso de entender por aqueles que não se propõem a conhecer o que é, de fato, religião. Muita gente confunde religião com religiosidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque religião não dá religiosidade a ninguém. Mas a religiosidade pode te colocar no caminho do que de fato vem a ser a religião de Deus. É aquilo que você faz pelo seu próximo, que é aquilo que você pratica, que você expressa por aquele que Jesus tanto nos ensinou para amarmos uns aos outros como ele nos ama, né? E dentro desse princípio do que é sagrado, cada cultura de povos, de raças, de crenças, vamos dizer assim, criou uma imagem do que eles gostariam de que fosse a sua religião. E muitos dos homens acataram. Muitos dos homens acataram, criaram costumes, né? Costumes, ritos, porque esses rituais, que na verdade não há necessidade na religião de Deus, desses tantos rituais, o que há necessidade dentro da verdadeira religião de Deus é o amor. É o que a gente exemplifica, é o que a gente faz de bom por aqueles que convivem conosco e por os que não convivem. É o esclarecimento, é a abertura. Isso, na realidade, é o que vem a ser religião, de fato. A religião, de fato. Dentre esse tudo que eu imaginava, eu comecei a perceber o sentido de Deus. Eu vou voltar um pouquinho, como tem no Livro dos Espíritos. Sônia, vamos fazer agora que você já deu a dica de onde nós vamos fazer a prece inicial primeiro. Claro. Para nós não deixar essa... Não. Desculpa. É que eu fui embalando, você também foi... Não existe trabalho sem o início e sem o fim da prece. Isso, eu vou te pedir para você fazer aí para nós essa prece de gratidão por estarmos aqui mais essa noite linda com Jesus. Senhor, obrigada, antes de mais nada, pela oportunidade do trabalho. Ilumina nossas mentes e nossos espíritos para que possamos crescer dentro dos teus ensinamentos, dentro daquilo que nos propusemos no dia quando retornamos a esse plano e quando estamos desprovidos da matéria, também nos prontificamos a seguir. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, pelo que não temos. Cura em cada um de nós aonde dói. Ajuda-nos a ter melhor esclarecimento do amor ao próximo, de entender Deus, essa energia de que todos nós precisamos em nossas vidas. Ilumina aquelas casas onde há tantos desencontros, as atribulações do dia a dia, aquelas criaturas que sofrem nos leitos dos hospitais, aos que andam perambulando pelas ruas, e os que te desconhecem plenamente, Jesus, e que estão equivocados no seu pensamento e na sua maneira de ser como filho de Deus que todos nós somos. Muito obrigada por tudo e nos abençoa, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Então vamos lá, Sônia, pode continuar com a nossa... eu fico... esse momentinho aí eu acho tão gostoso, né? É meio... Parece que... É um ritualzinho, né? Se eu não tiver esse ritualzinho aí
de conexão, assim, para emitir essa gratidão, né? Eu acho que nós estamos fazendo aqui uma oportunidade gigantesca, né, Sônia? Você imagina Sem dúvida. quanto nós estamos crescendo aqui em poder falar, em conversar. Isso aqui é uma dádiva. Eu tenho que agradecer muito, muito, muito. Deus, como nós falávamos, Deus como a inteligência primária, né? Início de todas as coisas, essa energia geradora de tudo e de todos, nos dá o exemplo da totalidade, de você conviver entendendo Deus, né? De você imaginar Deus em tudo que você toca, em tudo que você vê. Se você que vai caminhando pela estrada, tem aquelas plantações, aquele verde, é Deus, né? Se você está diante do mar, você está vendo aquela coisa maravilhosa, é Deus. Se você olha as estrelas no céu, o azul, o esplendor de tudo, é Deus. Se você olha o seu irmão, por que não vermos Deus? Ele é uma criação de Deus. Nós somos uma criação de Deus. Então, baseado nisso, a gente começa a entender o que Jesus nos disse. Quando ele foi questionado, quando ele disse para nós e disse para aqueles que lhe perguntaram, tendes ouvido dizer, amarás o teu próximo e aborrecerás, ou seja, odiarás ao teu inimigo. Aí, nesse ensinamento, aí Jesus disse o que para nós? Jesus olhou para aquele que perguntou e disse assim, eu digo, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, por aqueles que vos caluniam. E o que eu achei maravilhoso desse ensinamento que Jesus falou é quando ele diz assim, olha o que ele mostrou para nós, o que é Deus. O que é Deus para nós? O que é Deus para a humanidade? Amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus. Olha, o que ele quis nos mostrar, o que é Deus, o que é o Pai, né? Esse Pai de infinito amor e bondade, que a gente não precisa dizer, colocar, tem a visão de Deus como um ser igual a nós, aquela família de pai e mãe. Mas eu entendo isso, de chamar Deus de Pai, de Maria Santíssima, de nossa mãe, como aquele amor que a gente tem que dedicar àquele ser superior, mas também como aquela maneira que a gente tem de estar mais ligada. Porque quando a gente considera alguém um pai, alguém uma mãe, a gente está se ligando àquela pessoa. E Deus não é uma pessoa, mas ele é um ser supremo. E eu me sinto feliz de dizer, eu tenho um Deus, um Pai de infinito amor, de bondade, né, que está fazendo para cada um de nós a diferença do Deus do homem, do pensamento do homem, do pensamento do que ele realmente vem, o princípio de Deus sobre cada um de nós. Na religião de Deus, a religião não é aquela religião que prende o homem quando eu falava de rituais, no sentido de as práticas que acontecem em determinadas religiões. No sentido de quê? Do batismo. Eu só amo Deus se eu tiver um filho se eu me batizar, eu tenho que fazer uma confissão, eu tenho que ser crismada, eu tenho que casar na igreja, eu tenho que assistir missas. Se está no momento de partida, que você está fragilizado de saúde, eu tenho que aceitar uma extremoção, eu tenho que participar das procissões, das festas, eu tenho que levar em consideração os dias santos. A religião de Deus não é a religião dos homens. Então, precisamos saber entender o sentido de tudo isso. Mas para nós espíritas, não vou dizer que seja uma vantagem, mas tem um ponto a esclarecer, que são as faixas evolutivas de cada um de nós em nosso planeta. Às vezes eu não consigo entender o sentido do Deus dos homens, do Deus verdadeiro, vamos dizer assim, daquele Deus, né? A religião. Então, o que é que eu penso? Eu digo assim, mas eu não consigo, meu Deus, por que eu não consigo entender se tantas pessoas costumam entender? Deus é evolução.
Para que eu entenda Deus, eu tenho que buscar entender, eu tenho que me instruir, eu tenho que instruir aquele meu próximo, eu tenho que buscar, eu tenho que acreditar, eu tenho que ver as verdades que às vezes estão camufladas justamente pelo proceder dos equívocos dos homens que querem que eu seja daquela forma, que eu pense em Deus daquela maneira. Ele não diz para que eu sinta Deus. Ele não me dá a chance de sentir Deus, mas ele quer que eu saiba o que é Deus. Como eu posso saber aquilo que eu não experimentei, aquilo que eu não conheci, aquilo que eu não vivenciei? Aí o que é que passa a imagem? De um Deus que castiga, um Deus que não tem perdão, um Deus que diz que se eu caio na fragilidade de me suicidar, a igreja não pode orar por mim porque eu infracionei a lei de Deus. Quando Deus que permitiu que nós fôssemos criados, que nos retornássemos, ele já sabia onde nós iríamos fraquejar. Por isso que ele nos concede tantas oportunidades quantas forem necessárias à nossa evolução moral e espiritual. E é essa religião, essa diferença da religião dos homens para a religião de Deus. Um cobra, um exige, um impõe, e o de Deus não. Deus te dá a liberdade plena para que você o conheça, para que você viva, para que você evolua, para que você seja um espírito que realmente alcance a grandiosidade do que é Deus. Esse Deus que tudo nos criou, essa energia suprema, essa causa primária de todas as coisas. Esse verdadeiro Deus, não o Deus dos homens, mas o Deus de todos os homens. Não aquela imagem de Deus que o homem criou, que o homem quer impor, mas aquele Deus que a gente diz, eu sinto Deus. Sentimos Deus em cada um de nós, nos toque das coisas, no meu amanhecer, no olhar para o sol e dizer, Senhor, mais um dia. Esse Deus que, como disse aqui na palavra de Jesus, dá ao rico, ao pobre, dá àquele bom e ao mal as mesmas chances. As mesmas chances. Quer falar? Pode falar. Então, partindo desse... Na verdade, Sônia, nós fomos construídos numa base religiosa que vem lá de trás. É onde eu falo sempre, às vezes a gente fala isso aqui que nós estamos falando, muita gente ouve, já soa mal para as pessoas, porque eles pensam que a gente está criticando. Mas a gente... Entenda uma coisa, quando a gente fala isso, o caráter é de crescimento. Eu preciso desse crescimento também, a Sônia também. Isso aí chama libertação, sair da pré-escola e entrar na escola. Não é para criticar ninguém, não é para falar de religião. A gente tem que citar o que acontece, o confronto com a razão. Não é para criticar, porque... Veja bem, se você acredita no Espiritismo, você acredita em reencarnação. Claro. Se você acha que não existe reencarnação, então você não entendeu nada da doutrina espírita. Se você acredita em reencarnação, você sabe que você já viveu muitas vidas. Se hoje nós já somos tão manipulados pelo poder do igrejismo, da religiosidade, imagina isso 5 encarnações para trás. 10 encarnações para trás, 20 encarnações para trás. Gente, a gente tinha medo até de olhar para o alto, que Deus podia se zangar, a gente tinha medo. E hoje a gente ainda vive esse medo, coisa do passado. E nós estamos saindo desse período de infantilidade, esse período de inocência, de uma adoração improdutiva, de uma religiosidade improdutiva. Por isso que naquela música de Carlinhos Conceição, ele fala, não derrama espiritismo, espiritualismo, religiosidade, derrama espiritualidade. Exatamente. Espiritualidade. O que é espiritualidade? É tudo. É aquela que você olha para um animalzinho, igual eu postei um vídeo, o cara viu um louva-a-Deus com sede, foi lá e deu água para ele. Vê um tatuzinho com sede, um gambazinho com fome, vai lá e cuida.
olha uma árvore e cuida daquela árvorezinha. O vizinho joga lixo no terreno, ele vai lá e cata e guarda. Isso é espiritualidade. Mas ele não condena. Quem desenvolve a espiritualidade é a ligação com o divino. Você jamais vai condenar aquele que ainda não entendeu. Então, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal, não é a crítica da religião. É um confronto com aquilo que nós criamos na infantilidade, né? No período bem juvenil do ser que nós somos, mas agora está na hora da gente começar a dar um passinho a mais. Agora, aquele 1+1 que você aprendeu na pré-escolinha, você tem que aprender a colocar ele em prática na sua vida. E o caminho para a gente colocar tudo aquilo que a gente aprendeu, inclusive que um tal de Jesus Cristo, não sei se vocês já ouviram falar, já ouviu falar só no tal de Jesus Cristo, veio 2000 anos atrás, ensinar exatamente sobre isso, sobre Deus. E ele veio sem nenhuma religião. Mas ele veio com o quê? Com espiritualidade. Não é religião, não é espiritismo, não é espiritualismo. Espiritualidade. Ele veio ligado ao Ser Supremo. Ligado através do quê? Do amor, da bondade, da caridade, da fé, da prosperidade. Certo? Então, né, Sônia? Não entendam como um confronto com a religião. Entenda como uma oportunidade para que em qualquer religião que você estiver, você dê um passo acima em conhecimento. Uma libertação daquelas amarras que a religião nos prende, que nós somos medrosos, nós temos medo de tudo, até de Deus, que é só amor. É verdade, é verdade. Porque quando a gente falava exatamente o que era religião, a gente não fala o que do sentimento de devoção que a gente tem pelo sagrado. O que foi que Jesus veio fazer? Jesus veio mostrar para nós o verdadeiro Deus, o que é Deus para nós. No sentido de que Deus, quando se fala de religião, é no sentido de chamar a atenção para que você sinta, perceba, ore por ele. Quando Jesus nos ensinou a orar, que os apóstolos pediram, o que foi que ele falou? Pai nosso que estás no céu, nos dando a entender, nos ensinando que acima de nós há um ser superior, uma energia suprema. E é essa energia que a gente chama a Deus, que a gente tem que entender. Foi isso que Jesus também chamou a atenção. Entender que Deus é caridade, Deus é misericórdia, Deus é paciência, Deus é tolerância, perdão, amor. Precisamos sentir amor a Deus. Da mesma maneira que nós precisamos sentir amor pelo próximo. Jesus nos chamou a atenção para isso. Por isso que toda a nossa conversação está sempre ligada nos ensinamentos de Jesus. Porque foi ele que veio despertar em cada um de nós o verdadeiro sentido de Deus e que veio trazer para nós o ensinamento da diferença. Porque não é questão, como você falou, de criticar religiões, mas de despertar consciências. Porque tem muitas consciências adormecidas que se deixam levar por coisas que a gente sabe que não é realidade, que não é verdade, que traz engano. E que engano traz? De tanta forma, como você ontem, me reportando a sua conversação de ontem à noite, você citou algo, eu até mandei uma observação para você, que eu tinha falado durante o dia com uma certa pessoa muito querida para mim, sobre isso que você havia falado, da gente acreditar. Você acredita que uma pessoa, que alguém vai mandar um boneco cheio de alfinete com o seu nome, que joga na tua casa e dali para frente você não tem mais caminho. Então, a gente mostra o que é Deus. A gente está falando sobre o que é Deus. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, porque eu vou acreditar que aquela criatura ignorante dos ensinamentos, ignorante desse Deus de amor, de caridade, dos ensinamentos que Jesus trouxe de paciência, de benevolência, de indulgência, eu possa me preocupar com o que ele fez e me desligar daquela força, daquela energia que pode estar sobre todo o meu ser. Então, aí é nesse sentido que eu estou falando isso daqui.
Então, a religião de que muitos homens pregam não tem a misericórdia, ela é sujeita à remuneração, ela é sujeita a interesses, a manobras. Isso é uma realidade. Isso não é falar contra A ou contra B, ou dizer, porque eu nunca disse para ninguém, nem vou dizer que doutrina espírita é a única que salva, não. Quem salva é Deus e a consciência desperta. Você despertou a consciência, você está salvo. Porque você não vai cair em certas tentações que hoje é tão fácil. Porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós não somos ainda aquela fortaleza. Nós não somos ainda essa fortaleza. Então, a religião que a gente chama, a religião de Deus, ela é isenta. Ela é isenta de interesses, ela é isenta do dinheiro do mundo, das falcatruas do homem, ela é isenta. Eu não posso chegar, como você já falou aí algumas vezes, eu tenho uma consciência que eu não posso dizer, olha, eu vou botar minhas mãos sobre você e você estará curado. Eu não posso fazer isso, isso é um engano. Isso é um engano. Isso eu estou enganando a mim, me prejudicando e iludindo as criaturas. E isso é um comprometimento que, cedo ou tarde, a lei do retorno vai me beneficiar. Porque ela pode, como a gente costuma dizer, ela pode retardar, mas ela não vai faltar. A lei do retorno não falta para ninguém. Então, se eu falo, vamos despertar a consciência, porque a primeira consciência a ser desperta é a minha, e eu digo, a religião dos homens consiste em dogmas e mistérios. Até que o dogma, eu ainda fico, abro um parênteses. Porque o que é dogma, na verdade? É aquele ponto, é aquela base que a sua doutrina, a sua religião, a sua seita se prende. E se isso é bom, é correto. Isso é bom, isso é correto. Mas há coisas que a gente falava agora há pouco que não tem sentido eu propagar. Eu vou me confessar, eu posso ter uma conversa com você, com um irmão, com uma irmã, com qualquer uma outra pessoa que me dê naquela hora um despertar sobre aquilo que eu não deveria ter feito e que me oriente sobre o que eu posso fazer. Não é correr atrás do prejuízo, mas corrigir o prejuízo que você causou a alguém. Na religião de Deus, ela derruba as barreiras do sobrenatural, ela derruba as barreiras daquilo que você um dia te afirmaram e que não era uma verdade. Ela diz que a evolução é permanente, porque a doutrina espírita também me ensina isso. A doutrina espírita, ela é progressista. E se ela é progressista, ela é renovadora, ela assimila, ela progride, ela faz com que você progrida junto com ela, porque o mundo evolui. A energia de Deus está renovando a todo tempo. Se nós estamos vivendo a tempestade de hoje, não é Deus, foram nós, foram os homens, foram os equivocados, os distanciados, que colocaram tanta dificuldade no caminho, tantas pedras, e hoje nós tropeçamos, às vezes, com os nossos próprios pés. Não é verdade? Esse é meu ponto de vista com relação a isso que a gente está falando. Muitas religiões escravizam o homem, escraviza as almas, porque faz com que ele, dentro da sua inteligência, talvez limitada pelo desenvolvimento intelectual, ou evoluída pela ganância, pela prepotência, pelo interesse material, ele faz com que a sua razão fique nula com relação à realidade que se pode estar vivendo. Então, não tem informação que diga ao homem, colabore com o seu ser, colabore com o seu semelhante, não, mas quer tirar alguma coisa. Como, vamos dizer assim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas vou citar, como se fosse época de eleição, que todo mundo promete tudo, e no fim, quem paga o pato, quem nem comprou e nem sabia onde ele estava. Então, é preciso, o que eu vejo da doutrina espírita é esse despertar da consciência que precisa ser. Como você falou no início aqui da reunião de hoje, estamos muito atrasados, né? Se a religião dos homens retarda a evolução, então por que eu não vou crer nos ensinamentos de Jesus, que é que me mostrou o verdadeiro Deus? Que me mostra o que é Deus de fato para o homem, o que é Deus para a Terra, para esse planeta que tanto sofre hoje por causa do homem, quando Deus nos fornece tanta chance de evolução, né? Porque Deus quer que a gente seja guiado permanentemente. Deus quer que, na verdade,
a gente cresça, a gente sinta a consolação, a esperança de dias melhores, a esperança de que eu vou ficar doente, melhor daquele problema meu de saúde, a esperança de que eu vou ter um agasalho no frio, a esperança de que eu vou conseguir me erguer de qualquer situação difícil que, por momento, eu esteja vivenciando. Que eu possa auxiliar aquele que não sabe caminhar sozinho, estendendo a minha mão, com o pão da matéria, com o pão do espírito, com o acalento, com a palavra, com o consolo de forma geral. Isso, para mim, é Deus. E é desse Deus que eu estou falando. Quer colocar alguma coisa? Essa é a religião de Jesus, né? Você falou aí, né? É o que a gente tenta mostrar e praticar aqui, né? Porque como que pode uma pessoa falar assim, você tem que fazer caridade, você tem que ajudar o outro, você tem que compartilhar, e vai só juntando? Bom, já que nós estamos falando, vamos falar já de verdade. Como que as pessoas podem confiar? E estou falando para todo mundo. Não é para um, não é para outro, não. É só tempo de pedra, é só ouro, é só gasto, é só desperdício e as pessoas passando fome. O mundo está cheio de necessidade de tudo quanto é lugar. E essa religião é só preocupada em tempo, em tempo, em tempo. Tempo é aqui dentro, ó, aqui dentro, o coração. Religião de Deus é isso, é aqui, ó, é alimento, ó. Alimento, as pessoas vêm, pedem, tem que levar. É isso é religião de Deus. É fazer o bem, é sentar e escutar a pessoa. Sentar e ouvir a pessoa, não é condenar ela, não é dar penitência para ninguém, não. É ouvir a pessoa. Abraçar a pessoa. Fazer questão da pessoa. Direcionar a pessoa. A religião de Deus é isso. Nós estamos muito atrasados. Mas quem que é culpado disso? Não são só as pessoas. Não. Somos nós que nos recusamos a enxergar a verdade. Eu enxergo a verdade, mas na primeira oportunidade, aonde que eu vou? Na primeira oportunidade, eu incentivo isso. Ah, eu acho tão bonito. Gente, nós temos que rever o que é de Deus e o que é dos homens. Então, se você acha bonito, então você não está indo por causa de Deus. Você está indo por uma manifestação de beleza física. Se você acha as coisas bonitas, tem que achar bonito uma energia do lugar, uma caridade do lugar, a presença, a manifestação divina no lugar. Porque a manifestação divina está em todos os lugares. A manifestação divina vem em Jesus, está na Sônia, está em mim, está na Florita, está na Maria Regina, está na Mena, porque a manifestação de Deus é em tudo e em todos. Cada um usa da forma da sua condição evolutiva, entendeu? Então, pessoal, enquanto nós estivermos preocupados em buscar Deus com os olhos físicos, dificilmente nós vamos acontecer alguma coisa. Ontem eu ainda falei na live e repito aqui, eu gostaria de saber por que nós temos tanta dificuldade de buscar Deus. Eu queria uma pessoa que me desse uma resposta assim, que me convencesse. Por quê? Porque eu vejo as pessoas, às vezes, numa dificuldade danada, e toma remédio, e corre para cá, e corre para lá, e nada. Mas ela vem na casa espírita e ela quer um milagre. Hoje, às vezes ela está até assistindo, foi uma aula muito boa para ela. Ela pediu uma cirurgia espiritual, de coisa que ela estava há muito tempo. Passou em médicos, tudo quanto é jeito. E ela fez a cirurgia espiritual, faz uma semana. No outro dia, sentiu a dor agravando, a dor descendo, mexendo. Diz ela que perdeu até a fé, isso não adiantou nada. E essa manifestação foi mudando, muda daqui, muda dali, e depois cortou todas as dores. Mas ela perdeu a fé. E isso somos nós. E isso somos nós. Aquele trabalho não valeu nada. Mas a ciência tratou faz 30 anos que está tratando, e está do mesmo jeito. Mas um dia, ela vai procurar uma cirurgia espiritual à distância, nem veio aqui,
Ela não andou 1.000 quilômetros, 500 quilômetros para vir aqui fazer o tratamento, porque nós temos gente da cidade que faz a distância, para não vir, só para você ver, né? A zona de conforto como que é. Mas isso aí é de cada um. E ela ia perdendo a fé porque não aconteceu fisicamente como ela gostaria. Quer dizer, nós só vemos Deus se fizer exatamente igual eu quero. Se eu tiver com saúde, dinheiro, bolso, relacionamento bom e feliz, senão Deus não existe. Por quê? É a religiosidade infantil. Nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos a manifestação de Deus. Nós não conhecemos o objetivo da estada nesse planeta. E qualquer obstáculo que tem, Deus esqueceu de mim. É o primeiro que eu revolto contra ele. E por isso, nós precisamos falar mais sobre isso. Verdade. Nós precisamos ouvir mais sobre isso. Mesmo que alguns se revoltem, não tem importância. Mas precisamos acordar, pessoal. De vez em quando precisa de um chacoalhão. Senão não acorda, não. Não tem que a pessoa preguiçosa que está lá e não quer levantar e a hora do serviço já está passando e está lá dormindo. Você tem que dar um sofá, não. É isso. Nós estamos fazendo aqui hoje. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Adriano, é porque é aquele que a gente citou uma frasezinha no começo da nossa conversação. A realidade é que eu acho que só vamos começar a crer em Deus quando separar Deus da vida material. Quando separar Deus daquilo que a gente coloca de lado. Enquanto a gente não pensar em Deus como essa força, como essa energia, a gente desvincular Deus de, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que eu vou trocar meu carro. Eu tenho fé em Deus que eu vou comprar minha casa na praia. Eu tenho fé em Deus, só tem fé em Deus para as coisas materiais. Aí você citou aí fatos que a gente sabe muito, e tem até na família, que a gente diz, não é esse o caminho. Olha, a porta é estreita, mas você passa. A porta é estreita, mas você passa. Mas não, quer a porta larga. Quer a porta larga. Aí esquece que na porta larga, Deus está apenas observando, deixando você usar o seu livre-arbítrio. Porque se você caminhou por essa estrada difícil, você não poderia caminhar pela estrada mais fácil? Eu não preciso dizer, eu vou vincular felicidade, eu vou vincular as coisas materiais. Então, eu não conheço Deus. Porque o que eu tenho que vincular a mim é minha estabilidade física, emocional, moral. É dizer para mim mesma que eu preciso de fé o suficiente, porque eu sou pau, mas não, eu vou envergar, mas eu não vou quebrar, porque a minha fé não vai deixar. Eu tropeço, mas eu não vou cair. Eu vou me curar, porque eu tenho fé que eu vou me curar. Porque o que é fé? Fé não é só a esperança de dias melhores, aquilo que eu tenho certeza que vai acontecer, mas aquilo que eu estou procurando deixar acontecer. Porque depende de mim. Eu não posso esperar que a casa espírita me dê um milagre de me curar, de curar uma filha, de curar uma situação difícil. Não, eu tenho que ter Deus, porque Ele não é a força, a energia que eu preciso, então é dessa energia que eu vou me agarrar, que eu vou usufruir dela para não tropeçar, para vencer as barreiras. Porque a gente está aqui, não, o pessoal falando, eu estou no plano de expiações. Não é esse o problema do plano de expiações e prova, não. A gente está apenas quitando um débito. A gente está quitando um débito. Se você compra um carro em 20 prestações, você tem que pagar. Porque se você não pagar, alguém vai mandar buscar. Então, trazendo isso para o lado das coisas erradas que a gente faz, aí eu prejudico alguém e quero sair no outro dia numa boa, como se nada tivesse acontecido. E assim, não. Deus não está aqui para isso, não. Deus está aqui para iluminar, porque Deus é a luz do mundo. A gente não pode esquecer esse ensinamento. Deus é a luz do mundo e de todo o universo. Todo o universo. Tudo que nos circunda está Deus. Então, eu preciso encarar essa realidade, essa certeza de que a religião que Deus ensinou, através do ensinamento de Jesus, permitiu que ele nos ensinasse a perdoar, a auxiliar, a servir, a não perseguir, a não querer impor que você tem que ser o que eu quero que você seja, não é assim? Ensinou a ter a responsabilidade
para conservar essa minha dignidade, a minha pureza espiritual, porque o espírito caminha para a elevação, para a luz, para onde ele passar, iluminar, mas não aquela luz que ofusca, realmente iluminar o meu caminho e o caminho do meu próximo. E isso é recíproco. Isso é recíproco. Agora eu chego e digo, Adriana, eu quero que você faça uma coisa comigo. Eu já fiz, foi o que eu fiz, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quem fez foi aquela energia suprema. Aquela faz tudo que nós precisamos entender. Então, a religião de Deus, essa que Jesus nos ensinou, ela veio para nos libertar daqueles preconceitos, conceitos, ensinamentos que não colocam a gente para frente, pensamentos mesquinhos, e ele diz, não, ergue-te, caminha, instrui você, instrua o seu próximo, mostra a ele o verdadeiro caminho a seguir. Essa é a realidade de Deus. É isso que Jesus veio dizer. Senão, é como diz os ensinamentos de Jesus, né? O que era que faziam os escribas escreviam, né? Eram quem escrevia as coisas, mas e os fariseus, não é? Aqueles publicanos que todo mundo falava mal, mas quando se regeneraram, primeiro se transformaram, primeiro do que muitos que nada daquilo fizeram ou faziam até hoje. Então, essa verdade, esse ensinamento de Jesus, é preciso que a gente viva ele, é preciso que a gente reconheça ele, para que a gente sinta Deus de fato, sinta Deus de verdade. Tem eu gostaria de falar sobre uma música que você toca muito aí, que eu acho ela maravilhosa, desde a primeira vez que eu vi. Desde a primeira vez que eu vi. Porque essa letra dessa música, ouço Deus, né? Vejo Deus. Olha, eu falava para você, falei de algo que eu sinto, que eu sentia. Eu tenho uma mensagem que eu não estou com ela aqui. Um dia, quem sabe, eu leio para vocês, de quando eu estiver lá em Recife. Eu passava minha casa, eu passo pela praia, para sair para o centro, eu sempre passo pela praia, porque eu moro no bairro de praia. Então, eu olhava, aquela força me empurrava para que eu olhasse para o mar, E eu olhava para o mar. Aí eu digo, meu Deus, por quê? O que é isso? Por que eu tenho que olhar para o mar? O que é que vai acontecer? Quando eu me desesperei, aí eu estava em casa na minha tranquilidade da noite, né, com meus pensamentos, né? Aí veio uma mensagem linda, é um poema. Então, a primeira vez que eu vi essa música, que ele diz assim, ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus. Olha, é uma inspiração maravilhosa desse texto aqui. Porque Deus está ali. Ele está ali. Aí, ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Se alguém parou para ouvir os murmúrios da água do rio, o bater das ondas nas pedras, você começa a olhar o mar, olhar o rio, olhar as matas, daquilo ali tem alimentos, dali você tira o alimento para aquele que nada tem, dali você tem vamos dizer assim, um descanso, um momento de tranquilidade com aquelas ondas, com aquele barulho maravilhoso. Isso é Deus, ele estava ouvindo Deus naquele murmúrio das ondas. Né? Ouço Deus nos ciclones e mares bravios, aquela força que faz todo aquele tormento das águas. Deus está ali. Deus está na calmaria, naquilo que se chama o mar de almirante. Né? Quando o mar está calmo, tranquilo, Deus está ali. Deus está no cantar matinal dos pássaros. Olha, eu aqui em Curitiba, na casa da minha filha, eu me maravilho, eu sou felicíssima de ficar olhando, apreciando o cantar dos pássaros. É um momento de integração com Deus. Eu estou me interagindo com Deus. Eu estou me entregando aquilo que Deus colocou na natureza e tantos não usufruem disso. Mas diz, olha, um carro bonito e diz, eu tenho fé em Deus que eu vou comprar esse carro. Olha, eu tenho fé em Deus sim. Menina, que maravilha, é esse que eu quero. Deixa eu te dar uma manifestação divina hoje que alegrou meu dia, né? Às vezes as pessoas ainda não estão prontas. A gente que está nessa vida, nesse trabalho, às vezes consegue enxergar um pouquinho a mais.
Hoje eu fui renovar minha carteira na cidade vizinha, aqui, São Sebastião do Paraíso. Né? E eu também fui levar uns papéis da minha mãe para poder dar baixa, IPSENG, essas coisas, né? E a hora que eu fui para entrar no lugar lá, eu vi um senhor moreno, deitado no chão, 3 cachorrinhos do lado, né? E eu passei, já estava um pouquinho atrasado, porque senão a moça estava fechando. Eu falei, ô, meu amigo, tudo bem? E entrei, e já voltei, peguei um dinheirinho, perguntei para ele se eu podia pagar um café para ele. Ali já começou... Eu já comecei a sentir a manifestação de Deus. E ele mostrou um desenho que ele estava fazendo, sabe? Um desenho, eu falei, nossa, mas que desenho lindo. E ele ficou feliz. E eu comecei a conversar. Ele era de São Paulo, fazia 30 anos que estava em Paraíso, trabalhou em vários lugares, e eu comecei, mas por que você está parado? Por que você está para a rua? Eu falei, isso aqui não é vida. Mas então, arruma um trabalho. Você conhece tanta gente. Conversa com Jesus, pede para ele vai te encaminhar. E nessa hora esse senhor falou assim, mas já tem 66 anos, você é um menino. Arruma um lugar para cuidar do pomar, arruma um lugar para o senhor vigiar, para fazer alguma coisa, cuidar de uma horta, mas não fica nessa vida, não. E o olho dele brilhou. O olho dele brilhou. E parece que é brincadeira, né? Eu saí, fiz as coisas que eu fui. Eu fui no outro lugar, um mocinho, 22 anos. Chegou, moço, o senhor não pode pagar um pastel? Eu falei, claro que eu posso. Ele falou, estou morando na rua. E ele fez o mesmo desabafo que o outro fez para mim, Sônia, em seguida. E aí a história foi a mesma. Ele falou assim, que as pessoas discriminam. Eu falei, mas as pessoas te discriminam. Mas não importa com as pessoas, porque você tem um pai lá em cima que cuida de você. E o moço começou a chorar. Ele falou, não quero essa vida. Eu falei, então saia dessa vida. Converse com Deus. Deixa Deus manifestar no teu coração. E ele chorava assim. Eu falei, você é uma pessoa linda. Sabe? Ele era mesmo, tinha uma energia incrível. Ele não permita viver nessa vida. Né? Arrume um trabalho. Não importa se 10 portas se fechar, uma hora uma vai abrir, e dali para frente já era. Construa sua família. E ele saiu dali, com o olho brilhando e chorando. Então, Deus tem a oportunidade, Deus é essa energia que te faz elevar as pessoas, te faz ver o mar, contemplar o canto do passarinho, uma árvore, mas é aquele que você vê o irmão que está na pior, porque quando ele chega a falar que ele está morando na rua, ele já passou por tudo que você pode imaginar. Ninguém aqui é capaz de imaginar o que é uma pessoa morar na rua. Ele já passou por tudo isso. Manifeste Deus quando ver as pessoas. É isso que nós precisamos na nossa vida, Senhor. Nós estamos precisando mudar o nosso coração. Ao invés de a gente mudar de passeio quando vê uma pessoa desse jeito, eu preciso mudar para ir lá falar com ela. Conversar com ela. Dar uma palavra de incentivo para ela. É aí que está faltando Deus na nossa vida. Porque se eu falar aqui 200 lives e não fizer isso que eu fiz hoje, de nada adiantou o que eu fiz, porque eu não aprendi nada. Contemple o que é belo, mas faça aquilo que hoje não está muito bonito se tornar em algo belo. É verdade. Eu lembro que quando eu trabalhava ainda, né, alguns anos atrás, um senhor parou na frente do meu trabalho e eu olhei aquele senhor, eu senti, ele encostou num muro que tinha assim do lado, que era uma concessionária, uma das maiores concessionárias que tinha lá em Pernambuco. E aí ele encostou e eu senti que eu precisava falar com ele. Aí ele olhou para mim, olhei para ele, eu disse, olha aqui que eu vou aqui. Eu fui lá falar com ele, eu disse, o senhor está sentindo alguma coisa? Ele disse, eu não lembro a hora que eu comi, o dia que eu comi. Hoje eu não comi nadinha ainda. Aí eu disse, olha, venha para cá, senta ali, porque eu não posso colocar o senhor ali dentro do meu estabelecimento, do meu trabalho, mas eu posso colocar o senhor nessa área daqui.
E fica aí que eu vou dar um jeito com o melhor. Cheguei para meus amigos de trabalho igual, vamos fazer aqui um trabalhinho, mandar comprar uma refeição imediata e servir aquele senhor. E depois disso, vocês fazem uma vaquinha aí para dar um negocinho para ele levar. Mas, e assim, eu digo, é assim que a gente vai fazer. E isso compensa, deixa a gente tão feliz, e a pessoa sabe que foi valorizada, sabe que recebeu um acalento de alguém, que alguém se pressionou. Quando eu passo, é aquilo que a gente falou na semana passada, Adriano, pelo menos, no mínimo, mande uma vibração, faça uma prece, porque eu sempre digo, meu Deus, como será essas criaturas vivendo na rua hoje em dia? Vivendo. Isso quer que eu te fale, né? Ô, Sônia, se quer que eu te fale um negócio? Eu não faço troca, não, tá? Eu não faço troca, não. Não. Eu fui em 10 lugares. Todo lugar que as pessoas falam que o povo não atende direito, que é órgão do governo, eu fui tratado igual um rei, vou te falar a verdade. Em todos. Eu não fiquei 10 minutos esperando. Se você vê o jeito que eles me trataram, depois eu fiquei pensando, né, Senhor? Manifestou o teu amor, parece que tudo conspira. Eu fui num lugar que ninguém gosta de ir, porque eles tratam mal. A moça me atendeu sorrindo, os xerox que eu tinha que levar, tirou tudo lá, fez tudo, marcou, tintim por tintim. Eu falei, mas gente, é daqui que eles reclamam? Mas talvez não fosse do lugar, fosse a energia, né? Talvez seja a manifestação de Deus que muda as coisas à nossa volta. Se você manifesta Deus, você muda a psicosfera à tua volta. Isso é Deus. E aquilo que a pessoa... Não é que vai facilitar, é que muda. Você traz alegria para o lugar, para as pessoas. Claro, outra coisa, Adriano, você não pode ir para um lugar, ou qualquer que seja, para a rua, em qualquer lugar que você vá, levando dentro de você já aquela influência negativa. Eu não gosto de ir ali, ó, já botou um obstáculo. Eu não quero fazer isso, já boto um obstáculo. Né? E isso aí é uma coisa muito importante, porque quando eu coloco aquela energia boa onde eu vou, eu desarmo qualquer um que esteja sem a energia que eu gostaria que tivesse. Eu nunca deixo de repetir isso em lugar nenhum. É dando que se recebe. Então, eu tenho que tratar bem para ser bem tratada. Eu não posso exigir e não gostar de ser exigida. Então, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares da forma como é. Como a gente falava aqui, ouço Deus, aí a gente tem várias maneiras de ouvir Deus e sentir Deus. Então, ele colocou, né, nesse texto aqui, vejo Deus nas estrelas reluzentes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor, na presença do amigo na dor. Olha, a dor que alguém está aí, eu vejo Deus ali naquela criatura, é como o ensinamento de Jesus nos disse. Socorre o teu irmão, perdoa o teu irmão, dá a ele aquilo que você gostaria de receber. Sente-me de braços abertos, podendo doar aquilo que aquele teu irmão precisa, que você um dia pode ter precisado, ou vir a precisar. Quando ele diz, sinto Deus na saudade que evoca a lembrança, é maravilhoso você lembrar as coisas boas. E Deus te permitiu lembrar, Deus te permitiu sentir, Deus te permitiu tocar, Deus te permitiu ver. Então, sinto Deus no morrer de febris esperanças. Não vamos deixar, não vamos sentir, vamos dar a verdade, o amor que Deus permite que a gente sinta. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Quem não sente? Mas a gente sabe que precisa essa separação, que precisamos partir um dia, partir de um lugar para outro, partir para a eternidade, como a gente costuma dizer no vulgar, né, da expressão. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Olha, sentir Deus no sorriso de alguém é lindo demais, é belo demais. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio, vejo Deus no furor dos ciclones e mares bravios, sinto Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Olha, por que sente Deus?
Porque Deus está conosco em qualquer momento que a gente se designe a entender, olhar, fechar os olhos, sentir. Deus, quando aquela pessoa te ergue a mão naquele momento difícil, Deus está naquela palavra que você precisava ouvir. Deus está na direção que você precisa seguir. E sentir Deus e ver Deus é lembrar plenamente de todo o ensinamento que Jesus deixou para nós, daquele ensinamento de amor, de esperança, de que eu preciso da vida imortal, do espírito, da verdadeira vida, que é a vida espiritual. É difícil? Sim, é difícil, mas eu não preciso condicionar nada, eu só preciso condicionar todos os meus elementos em Deus. Toda a minha força no amanhã com Deus, toda a minha força hoje com Deus, e toda a minha força sempre com Deus. Eu espero que a gente tenha conseguido conversar um pouco sobre isso, Adriano, mostrando, na verdade, o que a gente tem que, como a gente tem que pensar em Deus. Como a gente tem que pensar em Deus. Por mais que a gente esteja preso à matéria, ao que quer que seja nesse plano, mas Deus é muito mais do que tudo isso que a gente toca e que a gente vê. Só vamos conseguir se a gente parar de pensar em Deus como uma pessoa. Sem dúvida. E vamos conseguir se a gente pensar em Deus como uma manifestação de quê? De amor, de energia. Plena. Porque se for uma manifestação que prejudica, que julga, que humilha, que desonra, é uma manifestação dos homens, é a religião dos homens. Gananciosa, egoísta. Deus é uma manifestação de amor, de luz, de alegria, de bom ânimo, de esperança. Aí você manifesta Deus. Fora disso, é uma manifestação dos homens. Não importa por quem está falando, pode ser por mim, pode ser pelo Divaldo, pode ser pela Sônia, pode ser pelo Chico, pode ser pelo padre, pelo Papa, pelo bispo, pelo pastor, pelo Buda, não importa. Se não for de amor, se ela não elevar, se ela não passar positividade e esperança, não é a manifestação divina, é a manifestação humana. Eu rogo muito a Deus que a humanidade, de forma geral, a humanidade encarnada e desencarnada, que nós possamos, de fato, ver Deus, que nós possamos, de fato, entender os ensinamentos de Jesus, porque só através dele a gente vai conseguir entender Deus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, a porta está aberta, a porta está escancarada, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. A porta imensa aberta para que a gente possa passar, e quando a gente vai naquele corredor que é estreito, lá no fim tem aquela luz com aquela mão jorrando, toda a energia de que nós precisamos, aquela energia que os doentes precisam, aquela energia que o que ignora precisa, e essa energia chamada Deus vai nos libertar de todos os nossos tormentos, de todas as nossas dores, de tudo que a gente um dia deixou esquecido, não no passado, mas lá dentro de cada um de nós, virando pedrinhas, e a gente precisa demolir essas pedrinhas e fazê-las brotarem em sementes de flores e plantas de luz e muita força para todos nós. Senhor, muito obrigada por tudo, e nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece, porque aqui estamos prontos sempre os lados a se unirem e subirem no mesmo ideal de Deus, o Deus de amor. Pessoal, agora nós vamos para o nosso tratamento, tá? Depois na verdade, esse bate-papo de hoje já foi uma prece, né? Foi mais que uma prece. Eu me sinto muito forte quando eu estou falando desse conceito de Deus. Me sinto muito bem. E quando eu me sinto assim, é a certeza que é o caminho para a gente aprender. Nós estamos dando os primeiros passinhos. Mas quando eu me sinto bem, assim, falar alguma coisa, é porque eu sei que nós estamos achando o caminho de seguir. E eu quero pedir para você que imagine as marcas aí,
marca para as pessoas dos leitos de UTI, os animais, marcas para os desencarnados da sua família, marcas para os encarnados da sua família, uma marca para você, e se imagine deitado nessa marca, nesse momento. Deixe que essas energias, deixe que a manifestação divina possa te envolver. Vamos falar da manifestação divina, manifestação de amor, de luz. Eu compartilho com você agora os fluidos curadores, a manifestação divina em mim, em forma de fluidos curadores, para que chegue a cada um de vocês. E alivie todas as tuas dores, cura as feridas, teus familiares e amigos. E peça a manifestação de Deus no Cristo nesse momento. E que o Cristo, que detém o seu poder sem medidas, derrame sobre cada um. Seus familiares e amigos, todos os seres, todas as formas de vida desse planeta, esse poder de amor, de luz, de alegria, para que as curas aconteçam nesse momento. Que Deus se manifeste através das forças da natureza, dos elementos do ar, da água, da terra, do fogo, do éter, curando, fortalecendo, e eu agradeço os meus irmãos elementares, enchendo os nossos corações de luz, de paz, de amor, a nossa mente, a nossa consciência se expandindo nessa luz. E nosso ser vai se aliviando, vai se fortalecendo cada vez mais. Aquilo que era prioridade vai ficando de lado. A dor que me incomodava já não incomoda mais. Porque nesse momento Deus está manifestando, né? E eu tenho a paz. E eu tenho a luz se acendendo dentro de mim. A minha prioridade nesse momento não sou eu. Deus, quando manifesta, me faz pensar no meu próximo. Por isso eu peço que você direcione essas energias a um desconhecido. Eu quero direcionar aqueles 2 irmãozinhos, amigos meus, que estão pelas ruas de São Sebastião do Paraíso, que eles possam receber essas energias. E todos que passam por esse momento delicado das suas vidas, vivendo nas ruas, que recebam essa luz, essa manifestação divina, que sejam curados, que sejam fortalecidos. Que o Senhor se manifeste nesse momento, curando, aliviando, expandindo consciências e coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz e a esperança. Deus, um Pai, uma faísca do vosso divino amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, e como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, à beleza, à bondade, à perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia, Deus. Dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um dia um espírito. Onde refletirá a vossa santíssima imagem. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma manhã, mais uma noite, né? Nem amanheceu ainda, não estou no Japão, a Sônia que veio lá do Japão. Mais uma noite maravilhosa, de muita luz mesmo. Obrigado, minha querida Sônia. Você é incrível, tá? Muito obrigado pela tua companhia, por mais noites como essa, viu? Que Deus te abençoe muito, abençoe tua família, continue te iluminando cada vez mais, que você tem essa força, essa luz para passar para todos nós, viu? Faça as suas considerações finais. Eu agradeço a Casa da Santíssima, a você por seu intermédio. Agradeço a Deus primeiramente por ter a oportunidade
de conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus. E eu, muito obrigada a todos, né, que estão sempre aí todos os dias. Muitas bênçãos para todos nós, muita luz no nosso caminhar, com a vontade de Deus. Obrigada. Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, você que vai ser operado agora, tem dia que eu esqueço de falar isso, porque passa muito horário, tá? Mas não é porque eu não falei que a cirurgia não tem, ela é o mesmo jeito. Você fique aí direitinho, tá? Desliga-se de tudo, depois vai dormir, criatura, vai dormir, vai acontecer o melhor, viu? Deus abençoe a todos, um beijo no coração, um beijo, Sônia. Até amanhã, 9 horas, se o Senhor nos permitir. Fica na paz. A vocês também. Tchau.